Deus, porque o nosso Deus é digno da nossa honra, da nossa glória, do nosso louvor. Eu gostaria nesse momento de convidar as pessoas que estão na área externa do culto, que se adentrassem, para que nós pudéssemos começar o nosso culto e também que fosse feito silêncio na área interna, aqui dentro do templo, para que você começasse a prestar um culto de louvor ao seu Deus, ao nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, nesse momento, vamos orar ao Senhor. Aqueles que puderem ficar de pé, em silêncio, para que nós possamos falar com Deus nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, Deus poderoso, porque Tu és santo, tremendo é o Teu nome, excelso, maravilhoso, Deus eterno. Te louvamos nesta noite, Senhor Deus, e pedimos, Senhor Deus, que Tu receba esse culto, porque é para a honra e glória do Teu santo nome, porque só Tu és digno da nossa honra, da nossa glória, do nosso louvor. Queremos pedir por cada irmão que está aqui dentro desse tempo, desse momento, Pai, fala o coração de cada um, Pai, para que nós possamos estarmos todos juntos louvando e agradecendo o Teu santo nome. Abençoa cada pessoa que aqui entrou, para que nós possamos consagrar as nossas vidas neste momento a Ti, ó Deus. Pai, fala o coração de cada um nesse instante. Queremos te agradecer por aqueles que já chegaram, a Deus, e te pedir por aqueles que ainda estão a caminho. Toma cada um em Tuas mãos, porque nesse momento muitas pessoas estão encaminhando para a Tua casa, em vários lugares do Brasil, porque em outros lugares o fuso horário é outro, então eles irão em outro horário, mas também estarão indo para a Tua casa, para louvar e exaltar o Teu santo nome. Te pedimos por aqueles irmãos que estão em áreas ou em países onde não se pode louvar e exaltar o Teu santo nome, nem público, nem na igreja. Abençoa eles, guarda, protege, livra de todo mal, Senhor Deus. Mas nós sabemos, se eles partirem, estarão contigo, Senhor Deus. Por isso nós glorificamos o Teu santo nome. E estar contigo é a melhor coisa do mundo. É muito bom estar na Tua casa. Melhor é estar aqui na Tua casa do que em outros lugares mesmo. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, engrandecemos o Teu santo nome e te agradecemos, Deus eterno, em nome de Jesus. Amém. Por sentar, meus irmãos, porque daqui a pouco eu sei que vocês irão levantar novamente para louvar ao Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Isaías, o capítulo 6. Isaías 6. Que diz o seguinte, a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia:
dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra haja grande desamparo. Mas a minha 10ª parte, mas ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois de desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Amém? Amados, esse texto fala do povo de Israel, né? E quando o profeta foi chamado para ser profeta por Deus, e depois o povo de Israel, que estava num pecado tremendo, via com seus olhos, ouviam com seus ouvidos, mas não entendiam. Então foi necessário ser levado para uma outra terra, e nisso muitos deles foram mortos, e ficou, como diz, a 10ª parte, ou ficou um pequeno grupo do povo de Israel. Mas ali Deus levantou um povo e voltou com eles para a sua terra, e estão lá na nação de Israel, um povo que está ali recolhido, povo de Deus, terra de Deus. Mas nós também somos o novo povo de Deus, o novo povo de Israel, e precisamos nos santificar, precisamos nos colocar à disposição desse Deus Todo-Poderoso, não para guerrear pela nação de Israel, mas para fazer uma guerra diferente contra as hostes malignas, que não está na carne de ninguém, mas é nas regiões celestiais. Então as nossas armas são armas diferentes, são armas espirituais. Por isso nós estamos aqui buscando o Senhor, para conhecer e caminhar e conhecer mais de perto esse Deus, para podermos lutarmos com as armas espirituais contra as hostes da maldade nas regiões celestiais, aonde nós não vemos. Então nós precisamos sermos mais espirituais para fazer a guerra nas regiões celestiais. E é em nome de Jesus que nós fazemos esta guerra. Vamos nos unir para fazer a vontade de Deus, e assim fazer uma guerra santa, mas não aquela guerra deles lá, na carne e no sangue, mas uma guerra em espírito, em nome de Jesus, para destronar Satanás e fazer a vontade de Deus, e popular, encher o céu com as almas que se hão de salvar. Amém? Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E nesse momento eu passo para o Ministério de Louvor, para que estejam louvando e exaltando esse Deus Todo-Poderoso.
nós já erramos, porque o que temos, o que somos, o que venhamos a ter, aquilo que deixamos de ter, aquilo que Deus fez, fará, está fazendo na minha vida hoje e agora, nunca foi, nunca será por merecimento, mas porque Ele é misericordioso. Você crê nisso? A sua casa está sob a misericórdia do Senhor. Diz: a minha casa, o Senhor tem cuidado. Da minha vida, faz assim, de todo o meu ser, o Senhor tem cuidado. Do meu coração, projetos e sonhos, o Senhor tem cuidado. Tudo
Deus, toda mente cansada, distraída, todo espírito abatido, todo cansaço extra que o inimigo jogou nos teus ombros. Nessa noite, meu Pai, me cobre da tua unção. Eu quero profetizar nessa hora, como boca tua nessa terra, que já caiu por terra, porque em tua presença há renovo, em tua presença há equilíbrio, em tua presença há paz. Não dá para resistir, Deus. Volta e faz de novo, mais uma vez, mais uma vez. Nós vamos nos rasgar diante de ti. Precisa, Deus, haver neste lugar transformação. Só quem concorda diz amém. Amém. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado e diga: receba da parte de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço e diz para ela: olha, deixa Deus falar contigo nessa noite. Deixa Deus falar contigo nessa noite.
que tudo coopera para o bem daqueles que esperam no Senhor, amém? Tudo coopera para o seu bem. Passamos momentos difíceis, mas o Senhor, Ele nos renova, Ele nos põe de pé mais uma vez, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Quando sentar-se, ainda dentro desse canto, depois vocês vão repetir, quero chamar o Luiz. Para falar, vocês sayonara bem também. Boa noite, Pai do Senhor. Como todos sabem, na quarta-feira eu perdi meu filho. A maioria conhece aqui o Júnior, né? E como já pedi orações várias vezes, eu vim agradecer a Deus por tudo, né? A Deus pelo cuidado que Deus teve com meu filho, pelo cuidado da Igreja Aliança, que sempre abraçou, né? Pastor João, Marcelo, mais diretamente. E a dor é grande, é um ronco, mas com o tempo ela vai se passar. Quem lembrou do Júnior, um garoto alegre, um garoto dinâmico, mas tinha suas fraquezas, tinha como um jovem, tinha suas depressões e tirou a própria vida na quarta-feira. Né? Tentamos 13 anos, tratamento, fomos, mas no meio disso tudo tem um mover de Deus, o cuidado de Deus, né? Hoje temos o Mateus lá para cuidar, o meu neto, nasceu dia 5, né? Tem uma esposa guerreira, uma esposa maravilhosa, sempre me confortando, sempre me dando força. E agradeço a toda a igreja que me ajudou, que me apoiou nesse tempo todo. E dizer que a vida continua, temos que continuar trabalhando por reino, continuar caminhando para Canaã, mediante a todos os problemas. Enterrar um filho é coisa terrível, né? Você lutar, as coisas melhorar, mas eu vejo o mover de Deus, o cuidado de Deus. A gente estava meio afastado, ele me procurou aqui e falando que ia tirar a vida, que não aguentava mais, e Deus foi tão maravilhoso que no sábado anterior fui na casa dele, ele morava na casa da minha sogra, aí levamos todas as coisas para ele que estava precisando, higiene pessoal, alimento. E ele ficou muito feliz, dei um celular para ele e estava cheio de planos, voltar para o bombeiro, voltar para o sítio que o pastor André parecia recuperar. Mas vai fazer o quê? A gente não pode fazer nada. Então, amados, continue caminhando. Eu sei que a luta é difícil, temos problemas, mas vamos caminhar. Vocês adolescentes, vocês jovens, caminhem. A cada vez mais se agarrem em Jesus Cristo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Jesus liberta. Cuidado, gente, esse mundo enganoso. Tome muito cuidado. Então eu tenho que agradecer de todo o meu coração a toda a igreja, nesses 13 anos, me apoiou, me ajudou, muitas das vezes me carregou no colo. O pastor João me apoiando, minha família, com amor, com carinho, um homem de Deus, né? A minha irmã até falou do Senhor essa semana, falou que amor, que pastor amoroso, que pastor família. Então, graças a Deus, muitos irmãos, já enterrei meu filho 7 vezes, os irmãos iam visitar. O pastor João muitas das vezes largava o fazer dele para ir lá ficar com o filho. Sabemos que ele era atarefado, mas ele largava com amor, com carinho. Marcelo me ajudou muito. Vários outros irmãos ajudavam muito. Então, meus amados, agradeço todo o meu coração as adorações, as ajudas. Vamos olhar para Cristo. Não vou olhar para o lado nem para o outro. Vamos olhar para Jesus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Comentando, falei com o Luiz, o que Deus fez naquele cemitério, naquela quinta-feira, foi um negócio tremendo. Como Deus se manifestou ali, em tudo, a maneira como Ele mostrou o cuidado dele, a aprovação, como que dizendo, olha, fique em paz, eu estou no controle de tudo, eu estou aqui. Tivemos chuva, 32 anos de
pastorado, eu nunca tinha feito um velório, um culto, um cemitério com chuva. E teve chuva, e chuva forte, e eu ali debaixo da cobertura, preocupado com os irmãos que estavam tomando banho de chuva, na verdade, né? E os outros pastores, a pastora Thelma falou e tal, e acabamos a cerimônia, o culto, a chuva passou, e o tempo ficou gostoso, e descemos, ainda tinha as nuvens, descemos para o momento de sepultamento, e de repente abre-se uma clareira entre as nuvens, e o sol aparece, e mais abaixo uma outra camada de nuvens, e os raios de luz do sol por entre aquelas nuvens, e um quadro tremendo, que eu olhei assim e falei: Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu conforto, muito obrigado pela sua presença em nossas vidas, muito obrigado porque nós temos no Senhor a nossa esperança, temos no Senhor a nossa razão de viver. E Deus nos trouxe uma palavra no meu coração naquela madrugada, que eu pude compartilhar com os irmãos ali, quando a palavra de Deus deixa claro que Deus conhece o interior da alma do homem, Deus conhece as motivações do coração de cada um, e só Ele sabe medir o espaço ou o tempo do equilíbrio, do raciocínio, do domínio das nossas faculdades mentais, e sabe a divisão daquele momento do desvario, daquele momento do descontrole. E enquanto Deus foi falando comigo naquela madrugada sobre isso, Ele falou: nem os loucos errarão o caminho dos céus, porque o sacrifício de Cristo é maior em favor daqueles. Eu costumo dizer, eu tenho uma filha que é especial, ela não tem o domínio total das suas faculdades mentais, então eu sei que o lugar dela está assegurado no céu pelo sacrifício de Cristo, como a palavra nos diz. Já a minha outra filha tem que estar atenta, porque se rejeitar espontaneamente a Jesus, ela vai para o inferno. E aí, pensando, meditando nessa palavra, eu falei: Deus, muito obrigado, porque nós vamos ter a alegria de ter grandes surpresas lá no céu. Aqueles que aos nossos olhos certamente estarão lá, correremos o risco de chegar lá e não nos ver. E aqueles que num julgamento nosso a gente pode dizer: não vai estar lá, a gente vai ter a grata surpresa de vê-los ali. E quando Deus colocou isso no meu coração, trouxe paz, trouxe conforto, e eu pude compartilhar isso ali no momento do sepultamento. Fico feliz pelo Luiz, pela Sayonara. Eu nunca vivi uma situação como essa. Eu não sei o que é enterrar um filho, assim como o pastor Cláudio passou por isso junto com a irmã Selma. E eu fico impressionado em como Deus pega e conforta e dá o equilíbrio para enfrentar essa situação. Então eu quero agradecer também por toda a igreja, todos esses anos que nós tivemos o privilégio de caminhar junto com Luiz, Sayonara, Priscila e Júnior, o privilégio de sermos família. Tá? Eu gosto dessa ideia, sabe? Da gente ser família, de eu poder olhar nos seus olhos e saber se você está bem ou se você não está, de você olhar para os meus e saber: pastor João hoje está bem, pastor João não está muito bem. Eu gosto disso, saber que independente de todas as circunstâncias, existe um Deus que é o nosso Deus, que é a razão do nosso cantar, é o motivo da nossa adoração, é a razão da nossa caminhada. Esse Deus está acima de todas as coisas, e como temos no cântico, Ele coopera, Ele move céus e terra para abençoar aqueles que são dele.
Amém? Deposite, continue depositando a sua fé nele. E não esmoreça diante das lutas, das dificuldades. Eu tenho aprendido que há desertos que nós temos que passar sozinhos, nós e Deus, para que possamos, mediante esse passar do deserto, conhecermos a nós mesmos e conhecermos quem é o nosso Deus. Então, nesta noite, ao invés de termos uma atitude de derrota, vamos ter uma atitude de adoração, de exaltação e glorificação no nome do Senhor, porque o choro dura uma noite, mas a alegria sempre virá ao amanhecer, né? Assim como lá no cemitério eu falei, depois da tempestade vem a bonança. Depois daquele momento difícil de choro e de que as águas caíram dos céus, o firmamento se estabeleceu e o raio de sol, o raio de luz apareceu para mostrar a soberania, a majestade do Deus a quem nós servimos. Amém? Vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor novamente com esse momento. No meu emprego, na minha família, nos meus parentes, eu quero te convidar a vir aqui à frente, nesse momento de fé, para estarmos buscando ao Senhor no nosso momento de intercessão. Temos aprendido durante estes anos que quando a igreja ora, Deus responde. Temos aprendido que quando ou três concordam aqui na terra, se direcionando para Deus, Deus dá ordem aos seus anjos para agir em nosso favor. Então eu quero te convidar para vir aqui para frente, para estarmos orando. Gente, hoje Deus resolveu nos presentear. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende
ó Pai, por esse tão grande amor. Te agradecemos porque os teus olhos estão postos em nós. Te agradecemos porque o Senhor aproveita, mesmo que seja um piscar de olhos que indique o desejo do coração de buscarmos a Ti. Obrigado, porque o Senhor, na sua onisciência, conhece a motivação do nosso coração. Porque o Senhor não olha a aparência, mas o Senhor vê o coração, como nos diz a Tua palavra. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram trazidos diante da Tua casa, do Teu altar. Abençoa todos aqueles que ofertaram, que dizimaram. Faça cumprir a Tua palavra em cada um dos Teus filhos, que haja abundância, ó Pai, que haja prosperidade, ó Deus, que os Teus filhos experimentem o Teu favor, o Teu cuidado, a Tua bênção a cada dia, ó Pai. Faça prosperar a obra das mãos dos Teus filhos, bem como dar-nos sabedoria para administrar esses recursos, para que haja sempre mantimento na Tua casa, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O que é a Junta de Missões Nacionais? A Junta de Missões Nacionais é composta pelas igrejas batistas brasileiras. E graças a isso, o Evangelho de Jesus tem sido proclamado da Amazônia até o Rio Grande do Sul. Graças a nós, batistas brasileiros, graças a você, Igreja Batista. Então, eu peço a ajuda de vocês para que a gente levante uma oferta para missões nacionais. A gente tem proclamado o nome de Jesus lá fora, com as outras missões mundiais, no Rio, mas acho que a gente tem que olhar para a nossa parte. Então, quem ama o Brasil aqui? Quem ama o Brasil? Levanta a mão aqui. Amém. Sei que a gente está em crise, a gente está com problemas aí, mas todo mundo ama o Brasil, né? E quem quer ser bênção para o Brasil? Então repita comigo. Eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. E quero ser bênção para a minha nação. Então, esse é o tema da campanha de missões nacionais. Eu amo o Brasil e quero ser bênção para a minha nação. E a Igreja Batista da Aliança, ela quer ser bênção para o Brasil. Então, a gente pede a ajuda de vocês. Não é só eu, Juliana, Tainá, como promotores de missões, que faz missões acontecer na igreja. Missões tem que partir de cada um, tem que partir do coração de cada um. Missões começam na gente. Então, você é um promotor de missões, você é um missionário onde você está. Então, agora a gente vai estar passando um vídeo de missões nacionais, um projeto que acontece que é o Radical Amazônia. Então, você que é jovem, entre 17 a 35 anos, se que é jovem, preste bastante atenção nesse projeto, que ele pode despertar alguma coisa em você. Igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Ficou bem fraquinho, né, pastor? Salve a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Eu não quero acordar o povo assim, não, mas não tem outro jeito, pastor. Vamos louvar o Senhor antes de trazermos a palavra de Deus aos nossos corações. Nós estaremos cantando um hino já bem conhecido. Quem quiser cantar comigo, fique à vontade. Tem por título A Face Adorada. Amém? Pode soltar. Eu vou a cantar.
Pode glorificar a Deus com as suas palmas. Amém? Quando nós fizemos o playback, a voz ia na outra que estava normal, agora tem que ser com falsete, viu? Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 11. Estaremos lendo apenas o versículo de número 40 com a igreja. Ou vamos fazer o seguinte: eu vou ler a primeira vez só o versículo 40, tá? E a igreja estará repetindo depois, tá bom? Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Vamos lá, igreja. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Vamos de novo, vai ser bem fraco, né? Pastor? Vamos de novo então? Vamos lá. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Todos comigo. Disse-lhe Jesus. Juntos. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se crer verás a glória de Deus? Amém? Você quer ver a glória de Deus? É necessário crer. Crer no Senhor Jesus, que foi enviado à terra para morrer por nós. Amém? Senhor Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Deus poderoso, por esse momento em que estamos na tua igreja, Deus. Que o teu Santo Espírito possa nos dirigir, Pai, nesse momento, que nós possamos entender a tua palavra e colocá-la em prática em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Jesus estava dizendo naquele momento que é preciso crer para ver a glória de Deus. Muitos de nós queremos ver a glória de Deus. Muitos de nós queremos ver o acontecer de Deus em nossas vidas, mas nós às vezes não cremos. E às vezes nós oramos ao Senhor. E quando Deus atende a nossa oração, nós falamos: nossa, foi tão fácil, eu consegui, viu? E é triste, amados irmãos, porque nós às vezes não cremos naquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Alguns de nós pedem trabalho. Senhor, me dá um trabalho. Senhor Deus, me ajuda. O pastor ora por mim que eu preciso de um trabalho. Consegue esse trabalho, só volta na igreja quando estiver precisando do outro trabalho, quando for mandado embora. Então nós precisamos crer em Deus, não só por um momento de nossa vida, não só quando estiver passando em atribulações, mas precisamos buscar a Deus todos os dias das nossas vidas. Amados irmãos, esse texto, no seu verso 1, ele diz que o amigo do Senhor Jesus estava enfermo. Aquele amigo que Jesus tanto amava, que se chamava Lázaro. Estava enfermo o amigo Lázaro. E a Bíblia fala que Lázaro tinha duas irmãs e moravam numa aldeia chamada Betânia. E, amados irmãos, uma chamava-se Marta e a outra chamava-se Maria. E o texto relata que Maria era aquela pecadora que havia ungido os pés do Senhor com unguento, com um nardo muito caro, com um perfume caríssimo, o qual os discípulos olharam, e Judas, que gostava de um dinheirozinho, olhou e falou: puxa vida, desperdiçou tanto perfume caro, podia vender esse perfume e dar dinheiro aos pobres. Olha, irmãos, nós temos tantos hipócritas neste mundo. Em todo tempo a gente ouve algumas notícias que nos chegam doer os ouvidos. Mas nós não queremos trazer para a casa do Senhor, ou entregar a nossa vida diretamente ao Senhor Jesus e viver para Ele. Nós preferimos às vezes arrumar um jeitinho, ou então quando nós não estamos precisando, não falamos
saber de Jesus. Existem pessoas que quando você vai falar a palavra de Jesus, vai pregar sobre Jesus para elas dizem, olha, eu estou tranquilo, eu conheço Jesus, eu pago meus impostos, eu vivo bem com meu vizinho e não devo nada a ninguém, isso é o suficiente. Ele demonstra claramente que ele não conhece Jesus, porque se conhecesse Jesus, ele estaria junto conosco aqui, ou em um lugar, numa casa do Senhor, buscando a Ele em todo tempo, clamando a Ele, pedindo a Ele, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Gabriel hoje, quando falava sobre Jesus, ele disse que nós poderíamos fazer as coisas em Jesus, mas não estaria segundo a vontade de Deus. Eu posso ser uma pessoa muito bem sucedida, mas se eu não estiver na direção de Deus, não é a vontade, não é da vontade de Deus, é a vontade permissiva de Deus. Mas não estou na direção de Deus, não estou obedecendo a Deus. Talvez se eu fizesse aquilo segundo o coração de Deus, falasse com Deus aquilo que vou fazer e obedecesse aquilo que Ele falasse comigo, estaria muito mais além do que eu estou. E eu acho lindo, amados irmãos, quando os jogadores brasileiros fazem o seu gol, sabe que nós moramos no país do futebol, e correm, se ajoelham, se escorregam na grama e glorificam a Deus que está no céu. Aquilo é maravilhoso. Valeu o gol que ele fez, não por causa do gol, mas simplesmente porque ele glorificou a Deus, porque todos estão ali com a permissão de Deus. Mas aquele que glorifica a Deus, para nós que servimos a Deus, o gol ficou lindo. Não importa nem que seja no time contrário, importa que ele glorificou a Deus. Ainda fala assim, ó, fez o gol no meu time porque ele glorificou a Deus. O outro meu time não glorificou a Deus, não fez o gol. Amados, o que importa é glorificar a Deus, viver para Ele. Não importa qual time que você jogue ou que você torça, importa que sirva a Deus, importa que glorifique a Deus. E meus amados irmãos, ali estava Jesus mais uma vez ensinando, como eu gosto de dizer para vocês, Jesus estava ensinando o amor de Deus, o reino de Deus, como é feito para que o homem volte para Deus. Ele veio para morrer por nós na cruz do Calvário, para redimir o homem a Deus, mas era necessário que o homem, o ser humano, aprendesse como é que é se voltar para Deus. Porque Jesus morreu por mim e eu não querer servir a Jesus não adianta para mim. É necessário que eu creia no Senhor Jesus. E meus amados irmãos, Jesus estava ali falando com eles, e agora mandaram avisar que Lázaro, amigo de Jesus, estava enfermo. E Jesus, ouvindo isso, ele disse, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Viu como é que importa fazer a vontade de Deus? Viu como é que é gostoso fazer a vontade de Deus? É pena que algumas pessoas não sintam isso. Hoje nós tivemos ali um embaixador trazendo a palavra na congregação. Coisa linda, gente. Eu e o pastor João voltamos, igual aquela música do cantor conhecido, né? Voltamos lá ao passado, quando nós pregamos as primeiras mensagens, quando nós falamos as primeiras vezes Jesus em público, e foi tremendo aquilo. E aquele menino, ele não sabia a importância de ele estar ali falando de Jesus, do poder de Deus. Ele não consegue assimilar na mente dele, mas que quando ele tomar entendimento, quando ele entender o que é falar de Jesus, como ele fez hoje pela primeira vez, ele vai querer fazer isso sempre, e vai pedir outras vezes para pregar, e nós vamos sempre estar ajudando, porque o que importa é glorificar a Deus. A Bíblia fala que ainda, Jesus diz, ainda que seja com contenda, mas o importante é que falem do amor de Deus. É Paulo que fala isso. Importa é pregar o Evangelho, glorificar a Deus, porque alguns querem fazer parte, daqueles que estão lá na frente, mas está
Ele está falando de Jesus? Ele professa o nome de Jesus? Amém, glória a Deus. Vamos orar por ele, para que cada dia mais ele se aproxime de Jesus e fale com mais propriedade, com mais autoridade, com mais vigor desse Jesus tremendo e maravilhoso, do poder de Deus que abençoa todo o povo, da glória de Deus que enche o mundo. É preciso a gente caminhar a cada dia com esse Jesus na nossa terra para entender isso, porque Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E a cada dia que você entende isso, você caminha mais com Jesus, você anda mais com Jesus. Ele passa a ser o seu amigo de cabeceira, o seu amigo de quarto, o seu amigo de estrada, o seu amigo de chão, o seu amigo nesta terra constantemente. Ele estava ali justamente falando disso, meus amados irmãos. Lázaro, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aí as pessoas que não conhecem Jesus, eles falam: como é que uma enfermidade pode ser para a glória de Deus? Como é que uma coisa tão ruim, tão amarga, tão doída pode ser para a glória de Deus? O homem está à beira da morte, eles estão glorificando a Deus. A vida do servo do Senhor, ela tem que ser em todo tempo para a glória de Deus. Nasceu o neném, o crente tem que glorificar a Deus, porque está alegre. Passou dificuldade, glorifica a Deus e pede a misericórdia dele na nossa vida. E a vida continua. Casou, glorifica a Deus. Fez aniversário, glorifica a Deus. Ficou doente, clama a Deus, glorifica ele assim mesmo, na dificuldade, para que Satanás fique envergonhado. Nós, servos do Senhor, precisamos aprender a glorificar muito mais a Deus. O filho das trevas, ele é mais prudente do que o filho da luz, como diz a palavra de Deus. Porque ele vai, agora essa hora ele está saindo de casa e vai fazer o seu serviço para o Deus dele, e passa a noite toda fazendo o serviço, e amanhã ele tem que ir para o trabalho. Não pode faltar. E nós às vezes ficamos chateados. É claro que o nosso culto não pode passar os horários, não deve fazer isso, mas ficamos chateados porque o culto passou por mim. Precisamos aprender a glorificar esse Deus. Foi ele que morreu por nós na cruz. Foi esse Jesus que pagou o preço amargo por ti e por mim. Precisamos ter reverência com ele. O filho das trevas, ele às vezes levanta às 5 horas da manhã. Ele não sabe ainda que é filho das trevas e vai adorar o seu Deus. Sempre chega cedo lá. Às vezes anda vários quilômetros, sobe escada de joelho, porque ele não entende que Deus não se representa através de imagem na parede. Ele não conhece Êxodo capítulo 20, que diz que não farás para ti imagem não farás para ti imagem de escultura, e nem alguma semelhança, nada igual do que está em cima nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ela, e não as adorarás, porque eu sou o teu Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daquele que me aborrece, e faço misericórdia até a 1000ª geração daquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Viram, amados, como é que é tremendo? Aí só porque a pessoa não professa o mesmo Deus que você, só porque a pessoa não fala a mesma língua que você fala: aquele coitado dele é um filho de Satanás. É porque nós estamos deixando, é porque nós tomamos coragem de ir falar dessa mensagem do Evangelho de Jesus, mensagem de amor para ele. Eu sou culpado dele ainda estar servindo a Satanás, porque ele não conhece Jesus, ele não conhece a Deus.
ele não conhece esse caminho, ele não conhece a Bíblia. E nós não somos melhores do que eles, somos diferentes, apenas diferentes. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Dizemos que somos filhos de Deus e às vezes somos piores do que aqueles que não servem a Jesus. Precisamos nos curvar diante desse Deus, amar como Jesus amou e fazer a sua vontade. E meus amados irmãos, agora Jesus continua falando para eles. Quando Jesus ficou sabendo dessa notícia, Jesus permaneceu ainda 2 dias aonde ele estava. E o amigo de Jesus estava à morte. Ele permaneceu 2 dias. A Bíblia diz que da onde Jesus estava até a casa de Marta, Maria e Lázaro eram 15 estádios de 1,5 km a 3 km mais ou menos. E Jesus fica 2 dias, só 2 dias onde estava. E Jesus vai tranquilamente curando, vai salvando, vai expulsando demônio, ensinando, irmãos. Jesus estava ensinando os seus discípulos, Jesus estava ensinando a multidão, Jesus estava compartilhando esse amor do Pai que ele precisava ensinar e passar para eles, para que aquele povo começasse a entender um pouco de quem era Jesus. Porque até então eles conheciam, alguns conheciam um menino que foi criado no vizinho dele, um menino realmente excelente, um garoto inteligente, um garoto que não dava muito trabalho aos seus pais, que não era rebelde, e que as mães diziam: olha, você devia ser igual a Jesus, não dá trabalho a mãe nem para papai. Não sabiam que ele era o Messias. Mas agora, após os 30 anos, aquele homem, ele começa a arrebatar multidões, mesmo não sendo ele muito belo, mas quando ele falava, os corações das pessoas ardiam, os corações de pedra se desfaziam em coração de carne sangrando. Quando ele olhava, o seu olhar era um olhar de bondade, de misericórdia, de amor, e aonde fosse, as multidões iam atrás dele para ouvi-lo falar, para vê-lo falar, para vê-lo fazer maravilhas. Mas nós que somos servos de Deus, nós que somos os filhos de Deus, até para vir à casa de Deus está difícil. Às vezes viemos murmurando a casa de Deus. Precisamos nos voltar para as lições que Jesus nos deixou nos evangelhos. Precisamos todo dia fazer uma introspecção. O que eu tenho feito para Jesus? Como eu tenho servido a Jesus? Como eu tenho falado de Jesus? Como tem sido a minha vida com Jesus? Será que Jesus está se agradando da minha vida? Ele continua ensinando, meus amados irmãos. E amados irmãos, quando Jesus fala que é voltar novamente para Betânia, os discípulos ficam preocupados e viram para Jesus e dizem para ele: olha, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. E Jesus fala para eles: olha, se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Mas, mesmo que anoitecesse, eles estavam ali com a estrela da manhã. Eles estavam ali com a luz da vida. Eles estavam ali com o Senhor Jesus. Então eles poderiam andar com o Senhor Jesus, mas eles ainda não conseguiam entender quem estava ali. Apenas um mestre, apenas um rabino ou um rabi. Eles não conseguiam entender que aqueles que estavam ali era o Messias, há muito tempo esperado por eles, porque eles olhavam para ele e não via nele dinheiro, poder aquisitivo, não viam ele como general. Eles queriam ser libertos do poder de Roma, mas não entendiam que o Messias queria libertar eles dos seus pecados, que o Messias seria Emmanuel, seria o Deus conosco, seria cheio de graça e de bondade, de verdade,
Eles não conseguiam entender isso. Mas é como nos nossos dias. Nós muitas das vezes também não conseguimos entender por que esse Messias só fala de paz. E meus amados irmãos, Jesus diz: olha, Lázaro dorme, mas vou acordá-lo. E meus amados irmãos, eles olharam para Jesus e disseram: olha, se Lázaro está dormindo, só precisa ir lá. Parar para quê? Falaram que ele estava doente, agora dizem que ele está dormindo. Aí Jesus fala para ele claramente: Lázaro está morto, mas volto para amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então Jesus falou para eles claramente que Lázaro estava morto. Muitas são as murmurações, amados irmãos, tanto naqueles dias como nos dias de hoje. Muitas são as murmurações do servo do Senhor. E às vezes até a pessoa que ainda não serve a Deus olha e fala: caramba, mas ele é crente? Ele é crente? Por que murmura tanto? Por que fala tão mal? Por que fala tanto? Ele não crê nesse Deus? Nós precisamos testemunhar muito mais do amor de Jesus. Mas, amados, o Senhor Jesus não vê como vê o homem. Deus não olha para você e para mim como o pastor Cláudio olha. Sabe por quê? Nós olhamos, queremos julgar e condenar. Jesus não. Jesus olha com um olhar de misericórdia. Jesus é o nosso advogado. Se pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus, o Senhor. Mas haverá um dia em que ele virá como juiz, não mais será o nosso advogado, e nós precisamos estar nos preparando para aquele dia. E meus amados irmãos, Jesus, quando chega próximo a Marta e Maria, elas também murmuram diante de Jesus. Olha só, ouvindo pois Marta que Jesus vinha ao seu encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela conhecia a palavra. Ela conhecia, mas ela não entendia que Jesus queria fazer aquele milagre agora. A ressurreição de Lázaro não seria adiada para o último dia, mas seria naquele dia em que Jesus estava se encontrando com Marta. E disse Jesus: eu sei que há de ressuscitar. Então, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amados irmãos, o interessante é que há uma diferença no encontro de Marta com Jesus e de Maria com Jesus. Então, Marta partiu e chamou Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. E depois Maria já chega a ele. Maria, chegando aonde Jesus estava, vendo, se lançou aos seus pés. Aí está o detalhe do crer. Maria cria em Jesus sem restrições. Marta ainda talvez tivesse até dúvida se ele era o Messias. Talvez para Marta ele fosse apenas um rabi, apenas um mestre dos judeus. Mas para Maria, ele era o Messias. Essa era diferente. Maria era aquela que Jesus havia expulsado dela 7 demônios. Alguns confundem Maria com a mulher adúltera. Maria Madalena não era a mulher adúltera. Era a mulher que Jesus havia expulsado 7 demônios. Era a pecadora que havia ungido os pés do Senhor. Essa era Maria, irmã de Lázaro. E meus amados irmãos, Maria, quando chega aos pés de Jesus, ela o adora. Maria adora a Jesus em todo momento que Maria se aproxima de
de Jesus, ela se lança aos seus pés e o adora. Nós precisamos crer dessa forma, e aí sim nós vamos ver a glória de Deus. Porque se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Porque Maria, todas as vezes, ela se lançava aos seus pés. Jesus, naquele momento, vendo todos os judeus chorando e vendo aquele povo todo, Jesus também chora. Por que Jesus chorou? A Bíblia não fala. Muitos teólogos falam que foi por isso, por aquilo outro. Amém. Conjectura. Mas a Bíblia não diz. Pode ser por amar a multidão que estava ali sofrendo, pode também ser porque amava Lázaro, suas irmãs, pode ser pela incredulidade que ele viu. Conjectura. A Bíblia não diz por que Jesus chorou. E os judeus falavam: olha só como ele os amava, né? E Jesus chorou. E meus amados irmãos, alguém dizia assim: não podia ele que abriu, que fez o cego andar, ou que fez o cego ver, né? Também não deixar que esse não morresse? Jesus fez tantos milagres que a gente se confunde nos milagres de Jesus, porque era sempre bondoso, sempre maravilhoso, sempre abençoador, sempre milagroso, sempre amando a multidão que estava ao seu redor. E amados irmãos, agora Jesus chega diante deles e fala: tirai a pedra. Esse contexto é sempre discutido, eu sempre repito, sobre o tirar a pedra. Muitos são os motivos pelos quais nós precisamos tirar a pedra. Tudo que nos atrapalha, tudo que impede que nosso irmão vir à igreja e ver a glória de Deus, tudo que impede de eu ver a glória de Deus, são pedras que eu preciso tirar. E eu tenho que fazer, porque o que eu posso fazer, Deus não fará. As coisas que acontecem no material, no físico, eu tenho que fazer. Eu tenho que caminhar para pregar o Evangelho, porque eu conheço a Jesus, conheço o dono do Evangelho, conheço o Deus Todo-Poderoso. Eu entendo que eu tenho que fazer, pregar o Evangelho a toda criatura, como diz o Senhor Jesus: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas o transformar os corações não é comigo. Eu falo, eu canto, nós juntos louvamos, exaltamos o nome do Senhor. O ministério de louvor vem aqui à frente, canta, os pastores oram, o povo de Deus louva, glorifica a Deus. Mas transformar os corações é com o Senhor Jesus, é com o Espírito Santo de Deus. Então é necessário que a igreja de Cristo esteja orando para que o mover de Deus seja grande. É necessário que a igreja de Cristo esteja santificando-se para que Deus possa agir no meio da igreja. É necessário que a igreja de Cristo tire a pedra que tem atrapalhado o Evangelho do Senhor Jesus, para que esse Evangelho seja pregado verdadeiramente e muitas pessoas aceitem a Jesus e glorifiquem a Deus através do Evangelho que cada um de nós estaremos pregando a cada dia das nossas vidas. Precisamos tirar a pedra. E alguns ainda reclamam porque tem que tirar a pedra. Senhor, mas o defunto já cheira mal, já tem 4 dias. Se creres, verás a glória de Deus. Mas Senhor, está chovendo, Senhor. Oh, Deus, é muito difícil. Eu queria tanta igreja, mas está chovendo. Se creres, verás a glória de Deus. Está fazendo um sol de rachar. Eu hoje não vou à escola dominical. Eu estou cansado demais, trabalhei muito hoje. Eu não vou à igreja hoje. Falta crer para ver a glória de Deus. Mas você tem que tirar essa pedra. Você tem que dar um testemunho. Você tem que pregar esse Evangelho para que essa pedra seja retirada. Meus amados irmãos, eles tiram a pedra e Jesus grita para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai, tendo as mãos e os pés atados e tendo os olhos vendados. Amados, nós temos vários defuntos como Lázaro, não carnalmente, mas espiritualmente, querendo ser ressuscitados.
e alguns são ressuscitados por Jesus. Mas é necessário que nós, como servos do Senhor, venhamos tirar as amarras, venhamos tirar o que os prende, os vícios. Há necessário de haver a libertação, o caminhar da santificação, e tudo isso a igreja tem que fazer. A igreja tem que fazer. Desatai-o, disse o Senhor Jesus, e deixai-o ir. O desatar é com você e comigo. Nós precisamos desatar as amarras daqueles que não conhecem Jesus, desatar as amarras daqueles que estão às vezes nas drogas, aquele teu vizinho que te perturba, que não é servo do Senhor, que não conhece, aquele que dá mil desculpas para não vir à casa do Senhor. É necessário que a gente tire a venda dos olhos deles, para que eles possam ver a glória de Deus e creres, porque se creres, verás a glória de Deus. E muitos de nós precisamos crer genuinamente, porque às vezes vivemos o evangelho de fachada. Eu vi pela rua carregar uma Bíblia grandona, e na igreja dizer que sou pastor é muito fácil. O mais difícil é na minha casa, o mais difícil é no meu trabalho, o mais difícil às vezes é na rua, no lidar diário com as pessoas das quais eu não conheço. Isso é difícil. Amém? Que nós possamos crer no Senhor Jesus genuinamente para ver a glória de Deus. Deus quer derramar a glória sobre a igreja de Cristo, mas é necessário que nós creiamos genuinamente. Esse crer implica em agirmos também, vivermos, acreditarmos no Senhor Jesus e vivermos o Evangelho Santo do Senhor Jesus. Se crermos, veremos a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor João está com a palavra.